Imagina que você estivesse numa guerra e de repente descobrisse que o comandante geral das forças aí é um louco. Eu estava assistindo esses dias um filme do Stanley Kubrick, do tomada de uma posição por tropas francesas na Primeira Guerra, e tinha um general louco que ordena que todo mundo vá sem ter condição, dizimam a tropa, e daí como ele tem acesso ao alto comando, ele culpa a tropa. Em suma, faz um rolo monumental. Let's get ready for another try! Get these men out of here! I tried 3 times, look at all the casualties! All right! Let's give it another try! Come on! Let's give it another try! Nós estamos numa guerra aqui, a coronavírus. Essa guerra exige discernimento, exige toda uma atuação concatenada de todos os ministérios, junto com os governos estaduais, exige conclamação de união ao povo, exige passar conselhos relevantes, porque a maneira como essa gripe se espalha, coronavírus, é tão fulminante que se você não tiver controles estritos, como a Europa está fazendo, está proibindo o pessoal sair de casa, você pode ter um morticínio extraordinário. Nós temos um presidente da República que é desequilibrado, um presidente da República que está minimizando todos os sinais dessa pandemia, está negando todas as conclusões da ciência. Ele acha que nós estamos cercados aí por um vírus que foi planejado pela China para conquistar o mundo, todas essas aspirações, que poderiam ficar específicas entre ele e a família dele, ou internar, não fosse o fato que está interferindo em toda a nação. As manifestações de domingo lá se constituíram num rastilho para espalhar essa doença. E vão aparecer agora as motos. Quando começar a pipocar, vai ficar mais claro o que foi essa loucura. O ministro da Saúde, aliás, fez uma apresentação surpreendente, não sei de onde ele veio, porque se tem um governo de terraplanistas, de repente aparece um ministro racional mostrando todo o trabalho que está sendo feito de articulação com o Conselho Federal de Medicina, de farmácia, com as secretarias de governo, está atuando. Quando você olha o presidente da República, ele fica enciumado da atuação do ministro da Saúde. Foi informado que ele deu uma bronca no ministro, porque ele veio se encontrar aqui, não com o João Dória Júnior, ele veio se encontrar com o governador do estado de São Paulo. Tem que se encontrar com todos os governadores. Já se fala numa intervenção de colocar um militar para tirar o brilho do ministro. Ou seja, é um presidente que corre riscos, coloca o país em risco, a população em risco. Provavelmente vai ser, daqui a algum tempo, responsabilizado por mortes que vão ocorrer com a coronavírus, que continua com o poder. Como é que se faz? Eu conversei longamente com um psiquiatra, não para analisar o presidente da República, a pessoa física do Jair Bolsonaro, porque ele não é cliente do psiquiatra, mas para analisar distúrbios mentais que ocorrem, um dos quais é a chamada sociopatia. Você tem aqueles distúrbios que já vêm de nascença, tudo tem a sociopatia, que são distúrbios que são desenvolvidos ao longo do tempo por pessoas que influenciam o seu entorno. Então são pessoas, segundo a definição, não estou dizendo que é o Bolsonaro, estou dizendo qual a definição do sociopata. É um sujeito que faz planos. São planos, em geral, objetivos assim meio amalucados, e tudo que se interpõe ao plano, ele derruba. Ele faz relacionamento, influencia pessoas, mas não tem lealdade. Ele não tem lealdades. Então, se acha que a pessoa não está servindo, afasta as pessoas. Não estamos falando do Bolsonaro, estamos falando do diagnóstico do sociopata. É um sujeito que ele não pode ser contrariado. Cada vez que é contrariado, ele entra em surtos e é um ponto relevante, porque é uma doença que se agrava com a idade. Então você podia ter antes aí um comportamento que era extravagante, mas não era. Sociopata, com o tempo, pode se transformar num comportamento sociopata. Gente, nós estamos falando de vidas de pessoas. Esse psiquiatra, ele saiu aos prantos lá do seu consultório, porque ele tem um conjunto de adolescentes que ele cuida há 3 anos, 4 anos, criançada na faixa de 18, 17 anos, filhos da classe média, bem informados, repetindo os bordões que eles ouviram do presidente da República. Ou seja, a capacidade que o presidente tem de transmitir bons conselhos ou maus conselhos é inimitável. E é uma responsabilidade enorme. E o presidente atua como se com a total irresponsabilidade. Com a total irresponsabilidade. Então, o ponto central é o seguinte:
Miguel Reale Júnior é um advogado aqui de São Paulo, filho de um grande advogado que era o Miguel Reale pai. Ele gosta de, em momentos cruciais, tomar atitudes heróicas, mas ele propôs uma junta médica para ver se o Bolsonaro tem condições de continuar. Eu não sei como que isso está previsto na Constituição, mas é inevitável que se analise o mais rapidamente possível. Nós temos um país em guerra, podendo morrer milhares de pessoas e nas mãos de um comandante doente.